Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Nagros por me receber. Vemos agora que os europeus estão falando de forma bastante alta e orgulhosa, eu diria, sobre todos os drones que estão enviando para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, também há relatos agora, como todos sabemos, de que alguns dos drones que atingem a costa do Báltico russo estão vindo da Ucrânia, dos Estados Bálticos ou da Finlândia. E agora vemos que o Ministério da Defesa da Rússia publicou uma lista de instalações europeias que são potenciais alvos de ataques russos, já que estão produzindo drones usados para atacar a Rússia. Eu até vi o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, afirmando que a Rússia tem o direito à autodefesa, considerando que esses são ataques vindos de territórios europeus. Fiquei me perguntando, o que você acha de tudo isso? É só conversa fiada, ou você acha que eles realmente vão começar a intensificar os esforços para restaurar sua capacidade de dissuasão? Acho que a Rússia está buscando encerrar esse conflito ainda este ano. Acredito que eles têm planos preparados para este verão. Sabe, a abordagem russa sempre foi evitar a escalada e focar no cumprimento da missão. Eles permitiram que as chamadas linhas vermelhas fossem cruzadas porque estrategicamente perderiam mais, sendo vistos como reagindo de forma exagerada. Isso poderia mobilizar ou reforçar o apoio à Ucrânia, que de outra forma estaria diminuindo. Acho que, desta vez, no entanto, é diferente. Vemos que o que antes era feito nas sombras, agora é política oficial. Vemos nações em Ramstein se gabando do papel que estão desempenhando e que isso se tornou um conflito por procuração de fato. E quando falamos de drones, não estamos falando dos drones táticos no campo de batalha. Estamos falando de drones usados para realizar ataques estratégicos no interior da Rússia. Esse é um modelo insustentável para a Rússia. Eu acho que, chegou a hora de a Rússia agir e fazer a Europa entender que há um preço a ser pago por atividades irresponsáveis. O que a Europa está fazendo, só para que todos entendam, é um ato de guerra. Não é que a Europa seja uma parte inocente aqui. Eles são participantes ativos do conflito. Eles estão planejando esses ataques. Esses drones estão sendo produzidos com o conhecimento de que serão entregues aos ucranianos, que então usarão a inteligência fornecida pelos europeus para atacar profundamente dentro da Rússia. E como eu disse, acredito que esse é um modelo insustentável. Acho que o Ministério da Defesa russo e o Conselho de Segurança da Rússia deixaram claro que haverá consequências se isso continuar. Então, acho que é aí que estamos agora. É muito estranho que isso seja... Bem, eu mesmo já fiz esse argumento, apenas para ser um pouco cauteloso quanto ao caminho que estamos seguindo, mas hoje em dia ele é facilmente descartado, o que é meio estranho. O motivo pelo qual a maioria desses estados europeus nunca forneceu armas a nenhum país em guerra era porque isso tornaria os europeus participantes do conflito. No entanto, agora vemos um envolvimento tão profundo quanto possível, a ponto de os ucranianos talvez desempenharem um papel muito mínimo. E ainda assim, toda a ideia de que os europeus estão se tornando, ou já se tornaram, participantes, é simplesmente rejeitada como propaganda russa, o que é o que se diz quando se quer fazer a dissidência desaparecer. Então é chocante. Mas o que você vê como possível? Você acha que poderia haver um ataque de advertência primeiro contra a Estônia ou a Finlândia? Ou acha que eles fariam algo maior, atacando, por exemplo, nós logísticos importantes na Letônia? Não sou alguém que daria conselhos ao governo russo sobre qualquer coisa. Acho que ataques de advertência seriam inconsequentes. E, na verdade, quero dizer, se você vai atacar um país da OTAN, ou como dizem, se vai atacar o rei, mate o rei.
Acho que a Rússia tem uma única chance, e ela deve ser devastadora, eliminando totalmente o conjunto de alvos identificado pelo Ministério da Defesa russo, de uma forma que destrua completamente o potencial da Europa de cumprir seus objetivos declarados, de fornecer drones à Ucrânia para serem usados de forma indireta contra a profundidade estratégica da Rússia. Isso também envia o sinal de que a Rússia pode mudar a lista de alvos quando quiser, e o resultado será o mesmo. Acho que a Europa precisa ser alertada de que está jogando na arena da primeira divisão. Você decide entrar no ringue com um lutador super pesado e ele acabou de te nocautear. Caso contrário, isso continuará sendo apenas uma guerra de incrementalismo que não resolve nada. Além disso, ao agir de forma decisiva, você define fundamentalmente o debate. Agora é hora de a Europa mostrar a que veio, e ela vai descobrir que simplesmente não pode entrar em guerra com a Rússia. Eles não estão preparados para isso. Não têm os recursos. E então, a Europa também terá que debater se vai abandonar tudo em um momento de crise econômica existencial para reconstruir um exército europeu que não pode existir, não existe e não existirá. Você sabe, os Estados Unidos estão indo embora. Não acho que os Estados Unidos terão qualquer simpatia pelos europeus por fazerem o que fizeram antes. Isso é fundamentalmente um ato de guerra em andamento. Os europeus, acredito, estão apostando em um incrementalismo que possa trazer os Estados Unidos de volta ao jogo. Quanto mais tempo durar um debate indefinido, maior a probabilidade de coisas ruins acontecerem em termos de resultado. Mas, se você apresentar à Europa, digamos, um nariz sangrando, e o fato de que sua mão está pronta para atingi-los novamente, e os Estados Unidos agora precisam observar isso, você torna tudo muito claro com um golpe decisivo. Portanto, acho que chegou a hora de um golpe decisivo. Não acredito que os russos estariam publicando essa lista e que Sergei Shoigu estaria dizendo o que está dizendo se não tivessem preparados para isso. Bem, se fosse um grande ataque, não apenas contra os Estados Bálticos e a Finlândia, mas principalmente contra a Alemanha também. A grande questão é, o que os americanos fariam? Ultimamente temos visto todos esses tweets do Trump dizendo, sabe, que a OTAN é um tigre de papel, que vocês não fizeram nada por nós, que não estaremos aí por vocês. Você acha que eles simplesmente ignorariam completamente ou haveria algum tipo de resposta? O que os Estados Unidos realmente fariam? Seria nada ou eles se envolveriam totalmente? Bem, eu já duvido desse totalmente, mas essencialmente a OTAN acabaria se não fizessem nada. Trump talvez ficasse bem com isso. Então, o que você espera que seja a reação americana? Antes de tudo, isso não é o clássico. Fomos atacados, queremos defesa coletiva. São países específicos da OTAN agindo fora do marco da própria OTAN. A OTAN, como instituição, não tomou uma decisão de fornecer drones. É uma decisão alemã, é uma decisão britânica, é uma decisão de nações individuais. Portanto, do ponto de vista legal, será difícil argumentar que o artigo 5º sequer foi acionado. Mas, no fim das contas, os Estados Unidos sabem melhor do que ninguém o que significa brincar com fogo e se queimar. E aqui temos os europeus brincando, e se a Rússia resolver mostrar as consequências, não vejo os Estados Unidos se mobilizando em defesa deles. Na verdade, vejo Donald Trump dizendo, vocês procuraram por isso. Essa foi uma política estúpida. Dissemos para buscar a paz. Em vez disso, você promoveu esta guerra. E você não estava lá quando precisávamos de você. Não vamos aparecer agora. Acho que esse é o fim da OTAN. E isso é mais um fator que vai entrar no cálculo da Rússia, a morte acelerada da OTAN ao lançar um ataque. Claro, é uma aposta. Quero dizer, ninguém sabe como as coisas vão se desenrolar. A Europa pode se unir, os Estados Unidos podem voltar e a OTAN pode se unificar. Mas acho que todos os indicadores sugerem que esse não será o caso. Acredito que os russos estão buscando um verão decisivo
E esse verão decisivo virá, acredito, com ofensivas na região de Donbass, que trarão de volta a totalidade de Donbass, além de penetrações mais profundas. E eu acho que isso vai colocar a OTAN ou a Europa em alerta de que a Rússia terminou de brincar. Você só pode ameaçar a Rússia com guerra um certo número de vezes antes que ela realmente diga certo, vamos fazer isso. Acho que a Rússia está nesse estágio de certo, vamos fazer isso. Especialmente, veja, Garrett, a economia deles está indo muito bem agora, graças à crise global de energia. E não importa como isso se desenrole, a Rússia resolveu agora muitos dos problemas econômicos que antes poderiam ter impedido o governo russo, por medo de que um conflito com a Europa pudesse desencadear uma crise econômica ainda mais profunda. Não acho que a Rússia tenha medo disso neste momento. Acho que todas as condições estão favoráveis para que a Rússia ataque a Europa se ela continuar com essa política. Bem, enquanto tudo isso está acontecendo, acho que um dos motivos pelos quais os europeus podem estar intensificando agora é que a guerra não vai bem. Parece que a ofensiva russa da primavera já está em andamento, ou pelo menos começou. Você vê dessa forma, ou ainda é cedo para dizer? Bem, eu vejo indícios. Eu não iria a Las Vegas apostar minha hipoteca em nada neste momento. Mas a Rússia vem preparando o campo de batalha. Se você acompanha o que está acontecendo, eu sigo um jornalista russo muito bom que publica uma página no Substack com atualizações sobre o campo de batalha, com mapas muito bons e explicações sobre o que os russos estão fazendo. E o que se vê é que os russos vêm montando cuidadosamente a linha de frente para um grande esforço, tomando terrenos críticos, cortando linhas de comunicação e desgastando os ucranianos, atraindo-os para contra-ataques, realizando ações bem planejadas de causa e efeito, fazendo algo partindo da suposição de que os ucranianos contra-atacariam e então recebendo esse contra-ataque de uma e destruir as forças ucranianas, eliminando assim suas reservas. A Ucrânia não tem mais reservas agora por causa desses contra-ataques ridículos que eles vêm realizando. Os russos continuaram a preparar o campo de batalha para o que logicamente seria uma ofensiva destinada a causar morte ou destruição. Não faço ideia do que eles estão apostando, mas é isso. Sloviansk e Kramatorsk são as duas últimas grandes áreas povoadas em Donbass. Se esse cinturão urbano cair, todo o Donbass cai. Então acho que o objetivo neste verão é encerrar a questão do Donbass. Ou seja, não se trata mais de a Ucrânia ceder território. A Rússia vai tomá-lo. Tenho a sensação de que o entusiasmo europeu em enviar mais dinheiro e armas e em se envolver mais diretamente nesta guerra foi parcialmente contido pelos húngaros, com Orbán especificamente bloqueando grande parte da ajuda militar que deveria ir para a Ucrânia. Agora que Orbán foi derrotado, o que você acha que isso significa? Acho que algumas pessoas podem ter exagerado o quanto o novo primeiro-ministro é pró-União Europeia. Mas ainda assim é bastante significativo que a nova liderança da Hungria possa definir o interesse nacional do país de uma forma um pouco diferente da de Orbán. Olha, quem se importa? Quero dizer, não quero ser muito duro, mas quem se importa? E daí, agora a Europa vai poder gastar 90 bilhões de euros com a Ucrânia. Para onde vai esse dinheiro? Isso realmente vai fortalecer as capacidades ucranianas? Eles vão fornecer à Ucrânia os sistemas de defesa aérea Patriot que o país diz precisar? De onde virão os Patriots? Os Estados Unidos não estão fornecendo nenhum Patriot para a Europa. Todos os Patriots estão sendo desviados para uso americano. Então acho que isso é muito papo. A realidade está no campo de batalha, e nada do que aconteceu na Hungria vai impactar o que está acontecendo lá. Absolutamente nada. Isso é só conversa interna, um tipo de querer ser europeu.
inside baseball, European wannabeism. The fact of the matter is the Hungarian elections don't. O fato é que as eleições húngaras não fazem nada para resolver a disfunção fundamental da Europa. Quero dizer, sim, eles podem aprovar um pacote de ajuda de 90 bilhões de euros, mas isso não resolve os problemas da França, da Alemanha, da Inglaterra. Esses problemas continuam existindo. Isso não acaba com a crise econômica. Não resolve as questões de segurança energética. A Agência Internacional de Energia diz que a Europa ficará sem combustível de aviação em 6 semanas, bem no meio da temporada de viagens de verão. O que acontece quando toda a indústria europeia de aviação é paralisada? O que isso faz com a economia? Como o Orbán influencia isso? Orbán não influencia nada. Absolutamente nada. Isso é apenas teatro, e sempre foi teatro. Isso é disfunção em seu grau máximo. A Europa não vai de repente se unir com determinação ou conseguir fazer as coisas acontecerem. Eles ainda estão tentando transformar aqueles 90 bilhões de dólares em outra coisa. Você ainda está lidando com um governo ucraniano inerentemente corrupto que está desmoronando enquanto falamos, brigando entre si. Tudo o que você faz é incentivar a corrupção. Fico feliz que eles tenham resolvido isso, porque agora poderemos ver o que acontece com os 90 bilhões de euros, quão rápido isso desaparece e quão pouco impacto tem em qualquer coisa. E então talvez a Europa perceba que nada do que fizer vai mudar a situação na Ucrânia. Sim, não. Esse é um excelente ponto. Eu mesmo costumo dizer isso, ou seja, todo esse dinheiro que eles na verdade não têm, mas que precisam usar para comprar armas americanas que os americanos já não conseguem mais vender. Se antes já estavam ficando sem recursos, agora precisam gastá-los no Oriente Médio. Enfim, o principal problema na Ucrânia parece ser a questão da mão de obra. Mas os europeus parecem querer ajudar também nessa área. Vemos o chanceler Merz aparentemente concordando com as exigências de Zelensky de expulsar refugiados para que possam ser enviados de volta à Ucrânia para ocupar as trincheiras, o que é outro problema que se apresenta sob o rótulo de uma política pró-ucraniana. É algo bastante extremo o que eles estão fazendo. Mas eu queria perguntar, no geral, como você acha que a guerra no Irã afetou a guerra na Ucrânia? Porque, além das armas sendo desviadas e da Ucrânia saindo das manchetes, há outros problemas ou impactos decorrentes dessa guerra. O maior problema é o econômico. Já havia uma situação muito ruim de segurança energética na Europa, e agora ela se transformou em um desastre absoluto. Para resolver isso, eles terão que comprar energia que não existe no mercado à vista e vão pagar preços abusivos. Ou seja, você está pegando um continente que já está atolado em problemas econômicos e o afundando ainda mais nesses problemas. Isso vai tornar a indústria europeia mais disfuncional e criar divisões políticas internas em uma Europa que já está dividida. Acho que a principal lição dessa guerra para a Europa é a economia. E a segunda coisa, é claro, também é a economia. The second thing, of course, is I think the permanent damage that's been done between. Acho que o dano permanente que foi causado entre os Estados Unidos e a Europa, o fim da OTAN, significa que a OTAN acabou. Não acho que reste qualquer confiança entre a Europa e os Estados Unidos, por vários motivos. Quero dizer, os Estados Unidos não têm sido um aliado confiável e criaram uma situação impossível para a Europa ao exigir que ela respondesse à crise iraniana. Uma crise que a Europa não queria. Mas sabe, o Trump está levando isso para o lado pessoal. Ele é literalmente o garoto que pega a bola e vai embora. E acho que isso também é problemático, porque agora a Europa se vê pela primeira vez diante da necessidade de ter que se defender sozinha. No passado, havia discussões teóricas sobre o que aconteceria se os Estados Unidos se retirassem. Pois bem, os Estados Unidos estão se retirando, e a Europa sabe disso. Então agora eles estão tendo uma discussão desconfortável, e a Europa está percebendo que não tem nada. A Europa não tem nada. Não há exército, nem indústria de defesa, nem força aérea.
Sem os Estados Unidos, a Europa é literalmente nada. E mesmo assim, eles estão envolvidos numa guerra por procuração usando drones. Acho que esse é outro. Portanto, é um importante, a constatação absoluta de quão pouco poder a Europa tomou de vista militar. Não, eu nem sempre entendo qual é a estratégia. Você pensaria que no momento em que os americanos estão recuando e o grande apoio americano por trás de você desaparece, seria sensato agir com um pouco mais de cautela ao lidar com outras grandes potências, como a Rússia. Mas isso não parece afetar a postura deles. Eles continuam fazendo o mesmo de antes. Sobre o Irã, você acha que isso pode estar chegando ao fim agora? Digo, todos nós vimos. Bem, não precisamos levar tudo o que o Trump diz tão a sério, mas ele parece achar que a guerra está chegando ao fim. Os iranianos disseram que o Estreito de Hormuz está aberto, mas a forma como eles definem aberto é bem diferente do que o Trump está descrevendo, o que soa como uma rendição incondicional dos iranianos. Então, o que você acha que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo é exatamente o que eu disse que aconteceria. Temos duas realidades no mundo. Existe a realidade geopolítica real, a verdade no terreno no Irã. Os Estados Unidos e Israel perderam a guerra. Eles não alcançaram nenhum de seus objetivos e não têm absolutamente nenhuma influência sobre o Irã. O Irã detém todas as cartas. Os Estados Unidos chegaram ao limite de sua capacidade de escalar o conflito de forma convencional, sem cruzar a linha para crimes de guerra. É por isso que Donald Trump optou por avançar em direção a um cessar-fogo. Um cessar-fogo que o Irã não queria, mas foi pressionado a aceitar por causa da China, que está sofrendo economicamente com esse conflito. Então, temos a realidade iraniana e depois a realidade americana, que está realmente centrada no ego de Donald Trump. Este é um problema político para Donald Trump. Isso não é um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Não estamos tentando, resolver uma grande crise internacional de política externa. Estamos tentando resolver uma crise política interna para o presidente, porque ele entrou em uma guerra na qual disse que nunca entraria e perdeu. Ele não pode admitir que perdeu. Então agora, o que vem acontecendo é que as negociações que ocorreram há quase uma semana quase conseguiram produzir um tratado final. Mas politicamente, Trump não pôde aceitá-lo, porque aceitar aquele tratado sob aquelas condições significaria que os Estados Unidos estavam reconhecendo a derrota. Então Trump afundou o acordo e passou uma semana fazendo encenações. Essa encenação foi projetada para criar a percepção de poder americano, de que os Estados Unidos estão obrigando o Irã a fazer certas coisas. O que o Irã está fazendo são coisas que já haviam sido acordadas no memorando de entendimento de Islamabad, que quase foi assinado, mas Trump o anulou. Isso é apenas um jogo, um ato de teatro político. O que vemos o presidente fazendo é tentar criar a impressão de que sem sua intervenção decisiva, sem seu bloqueio massivo, sem suas ameaças, nada disso estaria acontecendo. Tudo isso está acontecendo por causa dele. E os iranianos estão basicamente apenas concluindo o acordo. Acho que há muitas pessoas que olham para o que está acontecendo e aceitam as declarações de Trump ao pé da letra. A realidade é que nada do que ele diz corresponde ao que realmente está acontecendo. O Estreito de Hormuz não está aberto. O Estreito de Hormuz tem estado aberto de forma seletiva. Os iranianos estão no controle, eles determinam o que passa por ali, como passa e quais taxas são cobradas. Trump pode afirmar que é o responsável por isso, mas no fim das contas, o Estreito de Hormuz está aberto sob condições aceitáveis para o Irã, condições que o próprio Irã colocou na mesa. Outra coisa que quero lembrar às pessoas é que, enquanto todo esse teatro acontece, há equipes técnicas em Islamabad que vêm trabalhando desde o início dessas negociações, finalizando e esclarecendo os detalhes técnicos do que será um eventual tratado de paz.
Mas de novo, a menos que algo muito ruim aconteça politicamente com Donald Trump, ele não pode continuar com essa guerra. É politicamente devastador para ele. A economia americana vai sofrer e, você sabe, todos nós sabemos que em eleições é a economia que conta. Então, sabe, Trump não tem escolha a não ser buscar a paz. Ele só está fazendo isso do seu próprio jeito estranho e trumpiano, em que precisa convencer uma parte do público americano de que está jogando xadrez em 5 dimensões, que é um gênio e que tudo o que faz é brilhante, que nada disso teria acontecido sem a intervenção dele. Enquanto isso, os iranianos apenas lidam com a realidade. Meanwhile, the Iranians just deal with reality. Sim, eu percebi a forma como isso tem sido noticiado. Dá para ver uma divisão clara. O que agora quase pode ser descrito como o culto MAGA vê isso como uma grande vitória. Mas é um bom ponto. Ele continua mentindo repetidamente e ainda assim esperam que a gente leve tudo ao pé da letra. Isso não faz muito sentido. Se os Estados Unidos, sob Trump agora, decidirem voltar a uma guerra total, ou pelo menos uma guerra completa e intensa, com o Irã, por quanto tempo os Estados Unidos conseguiriam sustentar isso? Porque, pelo que entendi, houve muitos voos para a região desde o cessar-fogo e muitos dos estoques foram reabastecidos. Qual é o poder de combate em comparação à limitação de quanto tempo os Estados podem manter isso? Bem, sabe, há um ditado atribuído a Albert Einstein, não sei se é realmente dele ou não, que diz que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Os israelenses perderam a guerra. Lembre-se, começaram com todas as armas de ataque guiadas por precisão que queriam, todas as capacidades de defesa que tinham, e foram derrotados. Então você está me dizendo que eles reabasteceram as mesmas capacidades com as quais acabaram de ser derrotados? Então, o que eles vão fazer de diferente desta vez? O conjunto de alvos deles está totalmente reduzido. Tudo que tinha valor foi atingido. Tudo que ainda tinha algum valor foi evacuado. Eles não têm uma lista de alvos, então vão simplesmente explodir prédios por explodir prédios, que foi exatamente o que estavam fazendo perto do fim desse conflito, para começo de conversa. Isso não é vitória. Quanto mais eles bombardeiam, mais forte o regime fica. Não há mudança de regime ali. E o Irã mostrou que essas cidades subterrâneas de mísseis são praticamente invulneráveis, que eles podem continuar lançando mísseis e que os Estados Unidos não podem fazer nada para impedir isso. E lembre-se, enquanto os Estados Unidos estavam reabastecendo, os iranianos também estavam. Eles têm construído mais mísseis, mais mísseis, mais mísseis. Eles têm feito reparos. Então vamos simplesmente retomar de onde paramos, com o Irã causando enormes danos às bases dos Estados Unidos, às nações que apoiam os Estados Unidos e a Israel. E então, no fim, os Estados Unidos, diante do fato de que seus ataques convencionais não provocam nenhuma mudança no comportamento iraniano, ameaçarão atingir alvos energéticos. Nesse momento, o restante do mundo árabe intervirá e dirá: vocês não podem, porque então eles nos atacarão e tudo estará acabado. Perderemos tudo. Os sauditas não estão satisfeitos com isso. Acho que os Emirados Árabes Unidos podem ser o único país satisfeito com o que os Estados Unidos estão fazendo, mas isso é porque não tem escolha. Eles estão enfrentando sua própria crise existencial. Eu simplesmente não consigo imaginar o Trump fazendo isso, porque essa seria a guerra que consolidaria o fato de que ele perdeu. Não haverá recuperação disso. Nossa economia, a economia global, vai colapsar. Mais uma vez, só quero pedir às pessoas que pensem sobre o que acontece quando todas as companhias aéreas europeias pararem. Não se trata de turismo, pessoal. É assim que as coisas são transportadas. É assim que o comércio acontece, que as trocas são feitas. E se você interromper isso, lembre-se, assim como vai o combustível de aviação, vai o diesel também. Então você verá uma redução na capacidade dos caminhões de transportar. É o fim da economia europeia. A economia europeia não vai funcionar.
Um, and the same thing's going to happen to the United States. E a mesma coisa vai acontecer com os Estados Unidos. Então, Trump não pode continuar com esse modelo desastroso para sempre. O Irã literalmente tem todas as cartas na mão. Trump precisa ser inteligente o suficiente para saber que as mentiras que Pete Hegseth contou a ele na primeira fase continuam sendo mentiras hoje. Nada mudou para de repente torná-las verdadeiras. É por isso que acho que você vê o Trump sendo tão agressivo. Porque lembre-se, metade do jogo aqui é a capacidade de Trump de convencer uma parte significativa do público americano de que ele é um jogador decisivo, que sem não teríamos um desfecho pacífico. Então há esse teatro acontecendo agora. Sim, acho que ele foi às redes sociais e escreveu algo nesse sentido. Que se não fosse presidente agora, o mundo estaria em pedaços, ou algo assim. O que normalmente é o tipo de coisa que você ouve de um incendiário fingindo ser bombeiro. Mas outra área em que tudo isso pode ampliar ainda mais a guerra é o aspecto chinês. Porque parece que o bloqueio ao Irã, pelo menos em certa medida, tem como alvo a China, já que eles são de longe, e se falta ignorar-te bro ritual. So the main importer of Iranian oil, and we also heard some comments from a American senator and also Bessent that the Chinese shouldn't get oil, and this was kind of part of the objective, but also threats of sanctioning Chinese banks for trading with Iran. It looks whether or not this was initially an objective or if it's just becoming a side effect. It nonetheless seems to be intensifying or worsening the relations between the US and China as well. Not the best move, probably, given the problems they're facing already with Russia and Iran. But do you think this is contained, or how do you expect the Chinese to respond to this if the blockade continues? Well, first of all, we need to understand that this issue of oil. Bem, antes de tudo, precisamos entender que essa questão do petróleo e da segurança energética para a China é muito sensível, porque esta guerra basicamente expôs o ponto fraco da economia chinesa, seu fornecimento sustentável de energia. O corte do petróleo iraniano para a China é significativo. Ainda não foram encontradas substituições. A China precisa dessa energia, e isso agora causou uma mudança de postura. Os chineses têm sido bastante claros ao dizer: não desafiem o dragão em questões de soberania. Veja, Pequim pode dizer o que quiser, pode sancionar bancos, mas precisa ter cuidado, porque a China está preparada para reagir. E veja, há muitas cartas que a China pode jogar economicamente agora que isso se tornou uma questão existencial. Porque veja bem, no passado a China queria evitar causar dificuldades econômicas na periferia de uma economia chinesa maior e bem estruturada. Mas se não for resolvida, a questão da segurança energética pode causar grandes danos à economia chinesa. Então não acho que os chineses estejam brincando. Em primeiro lugar, quantos petroleiros chineses os Estados Unidos fizeram voltar? A resposta é nenhum. Portanto, acho que, mais uma vez, isso é apenas retórica por parte dos Estados Unidos. Penso que o impacto é zero. Não acredito que tenhamos impedido um único navio com bandeira chinesa. Nem acho que iremos impedir qualquer navio com bandeira chinesa, porque não há justificativa legal para isso. E a China tem sido muito rigorosa. China has been very strict. The United Arab Emirates sent a team, high-level delegation, to meet with the Chinese, and they started to lecture the Chinese about Iran and the need to cut back support, and they were cut off. And the Chinese foreign ministry said, "You don't get to tell the dragon what to do with its foreign relations. We do what we want to do when we want. We've been friends, but not friends enough that you get to tell us what to do." And this is the Chinese approach right now. So I think, again, Scott Bessent, first of all, you have to understand we don't have a well thought out plan. If we did, we would have executed it up front. This is a plan that's being made up as it goes along. And again, it's designed to shape perception, not reality.
The perception is that the president put China in its place. The reality is the president's words and American action haven't impacted this at all. China continues to get a flow of energy from Iran, and the United States hasn't been able to stop that. Se isso está levando a China a adotar uma postura mais enérgica no sistema internacional, é uma conquista bastante terrível, considerando que por décadas a principal estratégia deles tem sido não causar grandes ondas, não elevar demais a própria voz no sistema internacional, justamente para não provocar rivalidades entre grandes potências. Mas, se eles forem colocados em uma situação como essa, em que são forçados a agir, bem, isso é um desastre para a Nisting. Só a minha última pergunta, porém, é sobre, sabe, por trás de toda essa fanfarronice, todas essas declarações de Trump de que eles vão entregar todo o urânio enriquecido, ou seja, os iranianos, e que nós não vamos dar nada em troca. Eles não vão receber dinheiro, nada. Quero dizer, por trás de tudo isso, não faz muito sentido. Então, por trás de tudo isso, alguma negociação em andamento que lhe dê algum motivo para otimismo, seja com o Irã ou com a Rússia, nesse caso, ou a diplomacia, parece estar morta neste momento. Bem, sabemos com certeza que as negociações de paz em Islamabad nunca terminaram. J.D. Vance, Witkoff e Kushner voltaram para casa, a delegação iraniana sênior também voltou para casa, mas ambos os lados deixaram vários especialistas técnicos que continuam trabalhando, sabe, para finalizar o memorando de entendimento de Islamabad como um acordo definitivo. Então, sabe, acho que há um acordo aqui. Acho que vamos ver um acordo. Acho que Donald Trump só precisa criar a percepção que esse acordo não teria acontecido sem sua intervenção decisiva. Without his decisive intervention. Bem, esse seria um dos comentários malucos dele. Eles parecem irracionais, mas pode ser um movimento racional se for na expectativa de que um acordo seja feito. Porque, se ele acha que um acordo vai acontecer, uma das maiores dificuldades seria vender uma derrota para os Estados Unidos, para o público americano. Já que, como eu disse antes, ele tem uma eleição de meio de mandato chegando. Mas, se ele conseguir fazer bastante alarde e posar de homem forte antes do acordo de paz, talvez isso o ajude a vender uma derrota como uma vitória. Talvez ele saiba o que está fazendo. Muitas vezes tenho a impressão de que ele está meio perdido e ficando cada vez mais errático com isso. Espero estar errado. Mas então, e quanto à questão russa? Porque realmente não ouvimos muito mais sobre as negociações. Quer dizer, ainda há conversas, mas tenho a impressão, vinda de Moscou, de que eles não estão mais dando muita importância a isso, que realmente não acham que isso vai levar a algo significativo. Acho que, quer dizer, novamente, esta é uma análise feita no vácuo, porque, como você disse, não há muitos dados disponíveis. Minha sensação é que Donald Trump deu aos russos um cheque em branco e disse: façam o que precisarem para chegar onde precisam chegar. E sabe, a janela não vai ficar aberta para sempre. Mas acho que Trump disse: vocês têm este ano, até a eleição de novembro, ou um pouco antes, para entregar o que ele quer. Que acredito ser um acordo de paz na Ucrânia que ele possa apresentar ao povo americano antes das eleições de meio de mandato. Assim, ele pode agora se tornar o homem da paz. Esse é todo o tema dele no momento. Minha intervenção decisiva leva à paz mundial. E ele continua falando sobre, você sabe, nós supervisionamos o maior reinício do mundo e por aí vai. Acho que Trump tem uma postura completamente indiferente em relação à Ucrânia e basicamente deu aos russos carta branca para fazer o que for necessário para encerrar essa situação, de modo que em agosto não haja discussão sobre a Ucrânia ceder território, porque a Rússia já o terá tomado. E acho que veremos uma Ucrânia e uma Europa fundamentalmente mais enfraquecidas e humilhadas. Mais uma vez,
Acredito que um ataque russo decisivo contra a Europa seria extremamente desmoralizante para o continente e poderia ajudar a empurrar a Europa a aceitar a necessidade de um tratado de paz. Então, é isso que eu tenho, guys. Acho que sabe, Trump precisa que essa guerra chegue a um fim politicamente. Tudo isso é sobre política, tudo sobre a política de Donald Trump. Então acho que ele está basicamente dizendo aos russos, não estamos interferindo, façam o que precisarem fazer. E então se os resultados chegarem a um ponto em que possamos trazer, o que esperamos é que vocês criem resultados que tornem muitas das objeções ucranianas irrelevantes, aí poderemos finalizá-la. É bem, parece que isso pode estar chegando ao fim agora. Na Ucrânia, quero dizer. Ainda pode continuar por muitos meses, mas não acho que vai ser possível, sabe, reverter a situação. Parece que a vantagem está se deslocando apenas para o lado da Rússia, então vai ser impossível mudar isso, especialmente depois das consequências da guerra com o Irã. Ainda me surpreende que nenhum dos europeus esteja pegando o telefone para ligar para o Kremlin e pelo menos começar a conversar sobre possíveis soluções. Mas é isso. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Bem, muito obrigado por me receber.